Tem uma coisa na maternidade que quase ninguém fala, tá? E não é sobre fralda, não é sobre amamentação e também não é sobre noites que a gente vai ficar sem dormir. É sobre algo muito mais silencioso. A forma como as pessoas começam a te tratar depois que você vira mãe. E o mais difícil de perceber isso é, muitas vezes, a gente acaba ensinando as pessoas a nos tratar dessa forma. E calma, isso não é culpa sua. Mas entender isso pode mudar completamente as suas relações por aí, tá bom? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline, sou mãe da Helena, eu sou empreendedora, sou fundadora do canal. E esse espaço eu criei para a gente conseguir conversar sobre maternidade, conversar sobre inteligência emocional e como construir uma vida mais equilibrada no meio desse maternar que a gente está vivendo, tá bom? Sendo mãe, talvez você já tenha vivido algo muito parecido, porque eu vivo aqui em casa, você tá lá exausta, dormiu só 3 horinhas à noite e o bebê chorou a noite inteira. A casa tá um caos, você não conseguiu nem tomar um banho direito. Então alguém vem e fala: "Ah, mas você só fica em casa com um bebê?" Ou aquela famosa frase, né, que a gente ouve das nossas avós: "Na minha época, ninguém reclamava." Ou ainda: "Você está exagerando, aquilo dói." Dói, mas você respira fundo, sorri, deixa passar, porque você está cansada demais para discutir. É exatamente assim que muitos padrões das relações começam a se formar. Existe uma frase muito conhecida que diz: "Você ensina as pessoas como te tratar." E dependendo de como a gente escuta isso, pode soar injusto, porque parece que estão dizendo: se alguém te desrespeita, a culpa é sua. Mas não é isso. Você não controla o comportamento das pessoas. Você não pode obrigar ninguém a te tratar bem. Mas também existe outra verdade que muita gente ignora. Relações não se constroem só pela intenção do outro. Elas também se constroem pelo que vai sendo permitido ao longo do tempo. As pessoas não aprendem como se relacionar com você pelo que você sente. Elas aprendem por 3 coisas: o que você permite, o que você tolera e o que você silencia. Porque relações funcionam muito mais por padrão do que por promessa, muito mais por comportamento do que por discurso. E isso não acontece porque o outro é necessariamente uma pessoa ruim, mas porque o ser humano aprende por consequência. Se algo não gera reação, se não gera limite, se não gera mudança, aquilo tende a continuar acontecendo. Vamos trazer isso para a realidade da maternidade. Você pede ajuda. A resposta é: você que quis ter filho, você está sobrecarregada, mas continua esperando que você cuide do bebê, da casa, da comida, da rotina, das consultas, das roupas, e você até reclama, mas continua fazendo tudo, sem perceber algo silencioso. Começa a ser ensinado nessa relação, não com palavras, mas com repetição. A psicologia explica isso há décadas. As pessoas aprendem comportamentos principalmente de 2 formas: observação e consequência. É assim que as nossas crianças aprendem. Elas nos testam, nos observam, percebem até onde pode ir. E nas relações entre os adultos acontece muito parecido também. Nem sempre de forma consciente, mas as pessoas vão entendendo ali o que gera conflito, o que gera silêncio, o que continua acontecendo sem consequência. Existe uma confusão muito comum entre 2 coisas: ser compreensiva e não pôr limites. Muitas mães acreditam que maturidade emocional significa engolir tudo, entender todo mundo, relevar tudo, mas existe uma regra muito importante nas relações: limites não são comunicados, não existem. Por isso, você precisa comunicar o seu limite. Para com essa frustração silenciosa. Com o tempo, isso daí vai virar ressentimento. E muitas vezes virou padrão, que começou há muitos anos, lá na sua infância. Quando somos crianças, nós não temos autonomia emocional, não podemos dizer o quão difícil tá. Então a gente aprende estratégias para sobreviver. Alguns aprendem a se calar, outros aprendem a antecipar o humor dos outros, a ser fáceis de lidar. O problema é que aquilo que te protegeu lá na sua infância, quando chega na vida adulta, vai começar a custar muito caro.
especialmente quando você vira mãe. E é aqui que entra algo fundamental: autonomia emocional. Significa perceber uma coisa importante. Hoje você não é mais aquela criança. Hoje você pode e deve se posicionar, se retirar de situações desrespeitosas, colocar limites, escolher o que aceita e o que não aceita. Não para controlar o outro, mas para cuidar bem de você. Então, como que eu começo a mudar isso? Vamos lá, vou te dar 3 dicas, ok? Primeiro, perceba quando você está reforçando comportamentos que te machucam. Muitas vezes isso acontece no automático. Você cede, resolve, assume responsabilidades demais, mesmo quando está cansada. Segundo, lembre que você pode se retirar. Você pode pausar conversas, pode dizer agora não. Essa forma de falar comigo não está ok. Eu preciso de ajuda. Isso não é punição, gente. Isso é autocuidado. E ensina também o outro como te tratar numa relação. Desrespeito tem consequências, sim, ok? Terceiro, sustente os seus limites. Especialmente para quem passou a vida inteira agradando os outros, porque muitas vezes a culpa não significa que você está errando, significa que você está apenas se mudando. Imponham seus limites. Ensinar as pessoas a te tratar melhor não é fazer discursos, não é confrontar agressivamente. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais difícil. É alinhar as 3 coisas: o que você sente, o que você diz e o que você faz. Porque no fim, as pessoas aprendem muito mais com a nossa postura do que com as nossas explicações. E talvez você não consiga mudar o mundo, mas você pode mudar o seu lugar dentro das relações. Sair do lugar de quem se adapta a todo mundo e ocupar o lugar de quem se respeita. Porque existem relações que só funcionam enquanto você se anula. Mas existem outras que só começam quando você decide não desaparecer mais para caber nelas. Qual tipo de relação você, como mãe, quer ter?